Fala, Paulo. Tudo bem? E aí, professor, beleza? Tranquilo? Oi, Laís. Boa noite. Boa noite, Laís. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia? E você? Joia? Tá bom. Vamos começar, galera? Vamos entrar mais alguém. Unidade. Um por outro. Então, vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, essa aula de fidelização e retenção de clientes aqui, ela é dividida em duas etapas, né? Onde a gente vai falar do front office e depois, acho que mais uma, duas, que a gente vai falar do backroom, tá? Ou do back office, como o pessoal prefere aí, tá? Ou seja, linha de frente, fidelização e retenção de clientes, qualidade do que a gente tem que fazer no front office, ou seja, naquilo que você tem contato direto com o cliente, né? Então, nós vamos passar duas aulas falando sobre isso e depois do back office, que são o que a gente pode fazer para agregar valor no produto, não tendo contato direto com o cliente, tá? Então, como eu ia dizendo para vocês, essa aula, a gente já viu algumas coisas em marketing, nós já, no projetinho que nós fizemos lá, a gente viu bastante coisa nesse sentido, tá? Vou pegar mais um aqui. Então, Matheus, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Tranquilo. Então tá. Estávamos começando, não perdeu nada. Que pena. Eu já achei que estava quase no final. Isso. Professor, amanhã a orientação tá certa, então, né? Tá certo. Então, Era beleza. sua, eu só não lembro quem que era a outra dupla que me pediu orientação. Alguém daí pediu? Tá junto aí? Eu lembro é só do Matheus. Não, qualquer coisa entra amanhã junto aí, junto e misturado. Beleza? Bom, então vamos lá, galera. Vamos terminar rapidinho, porque, como eu falei para vocês, essa parte aí da parte de serviços lá, a gente já viu bastante coisa na área de marketing, é só a gente ligar uma coisa a outra que vocês vão entender isso tranquilamente. Não é uma aula difícil, é uma aula bem tranquila, tá? Então, como eu ia dizendo, a fidelização e retenção de clientes, o que a gente deve fazer no front office, ou seja, naquilo que eu tenho contato direto com o cliente, é aquilo que eu devo fazer no back office, que é aquilo que eu não tenho contato com o cliente, no sentido de fazer com que o meu serviço tenha valor agregado, tá? Então, qualquer coisa que eu vou fazer, ou para o meu produto, ou para o meu serviço, tal, que envolva essa parte de serviços, tá? Eu vou estar agregando valor ao meu produto ou serviço, tá? A gente já vai ver como é que funciona isso, tá? Então, fidelização e retenção de clientes aí, ó. Nessa aula, procuramos discutir as questões referentes a por que e como reter os clientes em operações e serviços. Ou seja,
principalmente naquilo que diz respeito a contato direto com o cliente em primeira instância aqui que a gente vai pegar, tá? Então, ó, quais são os fatores direcionadores da retenção de cliente? O que faz com que o cliente abrace determinada causa, abrace determinado produto, abrace determinado serviço e tal? O que faz com que ele seja fidelizado? Como é que a gente consegue fidelizar ele, tá? Qual o papel da fidelização dos clientes na retenção? Ou seja, qual o papel que o meu cliente, entrou alguém aí, não, né? Qual o papel de a gente tentar fidelizar esse cliente, tá? Qual é o papel dessa fidelização na própria retenção desse cliente? O quanto ele representa de fidelização, tá? Na retenção. O terceiro, fidelização está relacionada com satisfação do cliente. De que forma? Tá? Então, ó, fidelização é sinônimo de satisfação do cliente. Por quê, pessoal? Tudo que a gente faz até agora, tá? No sentido de valorização desse produto ou serviço, tudo que a gente faz, ele vai gerar uma certa satisfação do cliente, tá? E o que a gente fala sempre, que vocês vão ver aqui, de que existe, e aí a gente precisa detectar isso, tá? Existe uma diferença grande entre um cliente satisfeito e um cliente muito satisfeito, tá? A gente já vai falar sobre isso, mas quando a gente fala de satisfação do cliente, não basta você estar mais ou menos satisfeito, você precisa estar muito satisfeito para que você seja um cliente fiel, tá? Quando você está mais ou menos satisfeito, comprei, tal, estou satisfeito, mas, né, poderia ser melhor, você tem grande chance de perder o seu cliente para o seu concorrente, ok? Também a gente vai abordar como se forma a satisfação do cliente. O que a gente faz para o cliente estar satisfeito? Tá? Como se gerencia essa satisfação do cliente? Não basta simplesmente você criar uma satisfação. Você tem que gerenciar ela para que ela seja constante e a longo prazo. Não adianta você ter um cliente satisfeito a curto prazo e amanhã ele já trocar de produto, serviço e tal, aí também não adianta, tá? Como se mede a satisfação desse cliente? Tá? Como eu sei que ele está satisfeito? Como se melhora a satisfação desse cliente? Qual o papel da qualidade nisso tudo? Então, é uma série de coisas, pessoal, que a gente faz no sentido de que tudo que eu faço para melhorar, tá? Quando ele é feito de uma forma de gestão, e o que eu falo para vocês, o que é gestão? É você procurar entender aquilo que vai trazer essa satisfação para o cliente. A gente falou aqui em satisfação, tá? E eu preciso entender o que gera essa satisfação, ok? Posso usar diversas ferramentas no marketing, por isso que eu estava falando para vocês que a aula de hoje, vocês já viram isso aqui em marketing, tá? Vai parecer familiar, porque vocês já viram em marketing, tá? Então, o que eu vou fazer para saber qual que é a satisfação do meu cliente? O que ele vai, o que vai ser qualidade para ele? Porque eu costumo dizer sempre, o que é qualidade para um não é qualidade para o outro, pessoal. Então, por isso que eu estou dizendo nessa questão do marketing estar envolvido, porque a gente trabalha grupos, tá? Sempre. A gente trabalha grupos de satisfação. Grupos que eu vou atingir essa satisfação. Grupos que eu quero fidelizar, tá? Não adianta eu tentar fidelizar uma pessoa que não está, que se eu fizer determinada ação, ela não vai estar satisfeita, tá? Então eu vou escolher um determinado grupo para fazer um projeto, tá? Que vai trazer satisfação para esse grupo como uma garantia, tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje, por isso que eu falei para vocês que é relativamente simples essa aula, porque a gente já viu isso em marketing, ok?
Então, ó, relações entre a retenção do cliente e a lucratividade. Ó, uma correta gestão da qualidade do serviço será a responsável por produzir um pacote de valores ou valor que gere níveis de satisfação que garantam ao cliente que o cliente fique fidelizado, tá? Então, o que, que a gente fala em uma correta gestão de qualidade? Ela só vai ser correta, pessoal, se ela for aquilo que o seu cliente quer, tá? For aquilo que o seu cliente espera de você. Ou, melhor ainda, for aquilo que o seu cliente não esperava e que você fez para ele, que você vai trazer um nível de satisfação para ele muito maior. Ele só vai estar satisfeito, e por isso que a gente fala de gestão, tá? Ele só vai estar satisfeito se a gente tiver foco naquilo que a gente vai fazer para ele, tá? Se ele não tiver foco, não adianta. Se eu não fizer aquilo que ele espera, ou aquilo que vai ultrapassar aquilo que ele espera, tá? Não adianta nada, ok? Aqui, ó, então ele é responsável, será responsável, né, por produzir um pacote de valor. O que é um pacote de valor, pessoal? Um pacote de valor eu tenho que entender como um conjunto de ações, tá, que vão gerar níveis de satisfação. Esse pacote de valor, ele nunca vem sozinho, tá? Uma venda, por exemplo, de um produto, ela nunca vem sozinha, ela vem agarrada, por exemplo, em pós-venda, ela vem agarrada em satisfações do cliente, ela vem agarrada numa série de coisas que vão fazer com que haja um pacote de valor, isso gere um pacote de valor, tá? Então, um pacote de valor seria algo que diferenciou o meu produto ou serviços de outros, tá? Um pacote de valores. Não adianta eu fazer uma coisa só e achar que aquilo vai ser um must, né? Eu vou fazer aquilo lá e vai ser eu vou me matar de ganhar clientes novos. Não é bem assim. Um pacote exige que você tenha foco naquele grupo de clientes seu e que você faça ações regulares para que ele aumente o valor, tá? Lembrem-se daquilo que eu falei sempre de sistema Kaizen, que é melhoria, todo dia você tem que estar melhorando alguma coisa, tá? Então, não é uma ação só, tá? São várias ações que vão gerar esse pacote de valores, tá? Então, ó, um cliente fiel será um cliente retido, frequente, que mais do que apenas voltar, será um agente de marketing da empresa, fazendo propaganda boca a boca, né? E divulgando sua satisfação em seu círculo de influência, auxiliando a ampliar a conquista de novos clientes. Então, pessoal, logicamente, quando ele está satisfeito, ele sai falando para as outras pessoas, né? E quando ele sai, quando ele se torna satisfeito por muito tempo, a gente chama ele de cliente retido, tá? É aquilo que eu estou necessariamente gerando muita satisfação para esse cliente. Ele não vai mudar com facilidade, tá? A gente tem alguns produtos de muita qualidade que são dessa forma, né? Você compra um determinado tênis para fazer academia, porque aquele tênis é o que pegou bem para você, tal, não sei o quê. Assim é com produtos e assim é com serviços. Eu vou em lugares onde eu fui bem atendido, onde tinha preço justo, tal, onde entrega rápido, né? Onde eu não tenho problemas com trocas, tal. Então, quando eu estou satisfeito com isso tudo, que era o que eu procurava na empresa, eu mesmo vou fazer propaganda boca a boca, tá? Que é aquilo que eu falo sempre para vocês. Propaganda boca a boca é a melhor que tem, porque ela é a que gera maior credibilidade, tá? Quando um amigo seu fala, olha, eu comprei, pode comprar que é legal, tá? Você já vai com outros olhos do que você olhar um simples propaganda de TV, ok? Olha que eu falei que era fácil essa matéria, porque vocês já viram, né?
Então, nada mais, não tem muita coisa de novo aqui, não. Então, ó, com mais novos clientes conquistados que perdidos, amplia-se a participação de mercado e com serviços diferenciados pode-se cobrar preços mais altos pelo serviço. Tá? Então vamos por partes. Ó. Com mais novos clientes conquistados e perdidos, amplia-se a participação no mercado. Acho que todo mundo, né, que faz determinadas ações de criar valor a determinado produto ou serviço, almeja justamente isso, ter uma participação maior de mercado. Né? Isso não é novidade para ninguém. E com os serviços diferenciados, e aí que a gente precisa começar a observar, tá? E com esses serviços diferenciados, pode-se cobrar preços mais altos, tá? O pessoal fala assim, mas se eu vou cobrar preço mais alto, né, por um serviço, eu não vou estar tirando valor agregado dele? Nem sempre, pessoal, tá? Uma pessoa satisfeita, ela não liga de pagar um pouco mais alto. É lógico que você não vai explorar, né? Você não vai mudar e dobrar o valor, né? Você vai aumentar justo, você vai fazer um preço justo, tá? Mas, quando eu sou empresa, pessoal, a gente precisa começar a enxergar isso, tá? E deixar de ser de hipocrisia, de que quando eu sou empresa, eu preciso olhar com olhos de empresas, tá? E não mais com olhos de consumidor, ok? É lógico que toda empresa, ela tem o objetivo de aumentar o seu preço, tá? Isso vai trazer maior rentabilidade para ela, tá? Então, se eu prestar um serviço de qualidade, eu fidelizei o meu cliente e eu aumentei um pouco o preço, esse cliente ele vai permanecer comigo, tá? Porque eu já ganhei esse cliente, ok? Então, ó, ambos auxiliam no aumento de lucratividade, que é justamente o que toda empresa quer. Ninguém faz ações para agregar valor, ninguém faz ações, né, para fazer bonitinho. Lógico que ela quer o aumento da lucratividade, tá? Mais qualidade está ligada à lucratividade por ambos os lados, ó, pelo mercado e pelos custos. Então, não é só a questão de custos, também é a questão de mercado. Então, se eu aumentar esse valor, tá, ele não está levando em conta os custos, ele está levando em conta a qualidade do meu produto, tá? Então, ó, ela pode ser, essas ações elas podem ser pelo mercado e pelos custos, ok? Então, ó, isso porque um pacote de valor cujos elementos estocáveis e não estocáveis tenham sido produzidos de forma certa da primeira vez, não demandará retrabalho, tá? O que é retrabalho, pessoal? Isso é importante vocês saberem, tá? O que demandará retrabalho? O que demanda retrabalho é um projeto errado, tá? Que eu tenho que refazer alguma coisa que não deu certo. Então, quando eu faço determinado projeto, eu, logicamente, se eu errar aquilo que eu vou agregar de valor, tá? Por exemplo, eu faço uma ação que não era aquilo que o meu cliente esperava, tá? Então, quando isso ocorre, tá? Existe um erro de projeto. E esse erro, ele vai demandar um retrabalho. Tá? Se ele não for refeito, você vai continuar gastando com aquilo que não vai te trazer resultado. Tá? Então, ele precisa aqui, como ele fala aqui, ó, ele precisa ser produzido de forma certa. O que é forma certa? Eu preciso esgotar, não existe projeto 100% correto, tá? Não existe projeto 100% correto, não existe projeto 100% seguro, tá? Existem projetos em que você vai eliminando as possibilidades de erro, mas você nunca vai conseguir fazer com que isso seja seguro 100%, tá? Então, esse projeto que a gente costuma falar,
que quando você faz um projeto e você não busca saber aquilo que o seu consumidor quer, pessoal, o que acontece? Eu estou beirando 50% de erro e 50% de acerto, tá? À medida que eu vou planejando isso de forma correta, que ele fala assim, ele fala aqui, ó, que é um planejamento de forma correta, tá? A gente passa a eliminar um pouco essa possibilidade de erro, passa esse fator de 50% para esse fator de erro ser menor, tá? Então, quanto mais eu sei do meu cliente, mais eu vou me proteger contra erros, tá? Então, é assim que ele funciona. Para isso, eu preciso ter uma análise correta daquilo que vai fazer com que o meu cliente enxergue que aquele produto que eu estou vendendo, ou aquele serviço que eu estou vendendo, ele tenha valor agregado, tá? Então, ó, refugos não demandará retrabalho, né? Refugos de materiais, ó, represtação do serviço mal feito, entre outros. Então, quando eu faço ali de forma correta, quando eu faço perguntando para o meu cliente aquilo que ele quer, quando eu analiso vendas, quando eu analiso determinadas situações tal, dentro da fábrica, que eu checo o meu software, tudo aquilo que a gente já viu até hoje, né? Quando eu busco o máximo de informações possíveis, naturalmente, eu vou eliminar as possibilidades ou vou diminuir a possibilidade de todos esses erros que eu falei aqui, ok? Bom, isso, evidentemente, demandará menor quantidade de recursos e, portanto, os custos serão menores. É evidente, se eu não errar, né, eu não preciso gastar tanto, tá? E, logicamente, esses custos vão ser menores, tá? Auxiliando agora pelo lado dos custos no aumento da lucratividade. Então, é isso que eu falei para vocês, ó. Toda empresa, ela quer lucratividade. Independente da empresa, ela quer, no final das contas, ter lucratividade. Então, eu vou fazer qualquer ação que seja pelo meio ambiente, qualquer ação que eu determine, qualquer coisa que gere valor agregado, tá? Eu vou estar trazendo lucratividade, tá? Então, ó, aí os clientes fiéis e retidos, portanto, aumentam substancialmente o potencial de lucro ao longo do tempo futuro, pois cada cliente perdido perde-se um fluxo de negócios com esse cliente e não apenas a próxima transação, tá? Também vamos por partes aí, ó. Clientes fiéis e retidos, tá? Aumentam substancialmente o potencial de lucro. Vocês já viram que todo produto, pessoal, todo produto, ele tem uma subida, né, uma ascendência, ele chega lá em cima, no seu auge, tal, a tendência dele é diminuir e se extinguir ou continuar ao longo do tempo, né? Pois bem, clientes fiéis e retidos, tá? Eles vão manter esse produto num patamar aceitável por muito mais tempo, tá? E como que eles são fiéis e retidos, tá? A partir do momento que você está entregando aquilo que ele quer ou mais do que aquilo que ele quer, tá? Então, portanto, ó, aumentam substancialmente o potencial de lucro. É evidente que quando vocês já viram isso, tá? Não sei se na matéria de quem foi, se foi do Eudilberto, né? Que quando você atinge uma ascensão, esse produto, quando ele atinge a sua maturidade, tá? Eu diminuo os custos, por exemplo, com publicidade, com outros fatores, tá? Eu diminuo os custos desse produto ou serviço, ok? Então, ó, se eles se mantêm por muito mais tempo no seu auge ou no seu patamar aceitável, ele passa a me gerar um lucro maior do que no início,
né, que eu tive com ele. Lembra? Eu não sei se vocês viram, lógico que vocês vão lembrar disso, né? Que na ascensão desse produto, normalmente você tem um investimento altíssimo para ele se tornar conhecido, por exemplo, em publicidade, em relações públicas, esse tipo de coisa, né? Quando esse produto está no crescimento, ele precisa se tornar conhecido. Então, esse investimento é muito maior, tá? E aí, ao longo disso tudo, quando você atinge esse auge, você já tem o cliente fiel, tá? Eu não preciso ficar mais fazendo grandes investimentos nele para que ele continue no mercado. Por quê? Porque o meu cliente, ele se tornou fiel, tá? Então, ó, perde-se um fluxo de negócios com esses clientes, né? Quando quando o cliente é perdido, né? Não quando ele gera lucro, quando ele está gerando lucro aí, tá? Então, ó, cada cliente perdido perde-se um fluxo de negócios com esse cliente e não apenas a próxima transação. Ou seja, quando eu perco esse cliente, tá? Eu estou perdendo lucratividade. Por quê? Porque esse cliente não vai retornar. Muito difícil ele retornar, tá? Se ele entendeu que ele precisa mudar de marca, que ele precisa mudar de produto, ele dificilmente ele volta, a não ser que ele se arrependa da transação que ele fez com o seu concorrente, ok? Então aí, ó, observe que os lucros aumentados ao longo do tempo têm várias origens, tá? Clientes fiéis são clientes muito satisfeitos. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. São clientes muito satisfeitos, tá? E, portanto, até certo ponto, dispostos a pagar preços premium pelo serviço, tá? Até certo ponto. Que nem eu falei para vocês, não adianta eu sou um fornecedor premium, né? Aquilo que meu cliente está muito satisfeito, agora eu vou explorar o meu cliente, eu vou aumentar exacerbadamente e tal, e você vai perder esse cliente, ok? Você pode cobrar um pouco a mais, tá? Do que aquilo que você vinha cobrando, mas você não pode exagerar, ok? Então, ó, outra parcela do aumento, né, vem devido ao trabalho de referência que os clientes fiéis fazem da empresa de serviço, tá? Então, ó, também vamos devagar, né? Outra parcela do aumento vem devido ao trabalho, tá? Quando a gente fala de serviços, a gente não está falando de um produto. Então, envolve muito trabalho em serviços, tá? Envolve muito valor agregado, ele não tem nada a ver com custos operacionais de fabricação, tá? Ele envolve trabalhos, ou seja, serviços que fazem com que o meu produto se valorize, ou o meu serviço se valorize e ganhe valor, tá? Então, é diferente. Então, ó, os custos operacionais menores, né, podem resultar de clientes fiéis. Então, quando eu tenho custo operacional menor, eu posso trabalhar isso em prol do meu cliente, tá? Se eu tenho custos operacionais menores, eu posso diminuir também o valor para esse cliente, ok? Ele vai se tornar satisfeito. Logicamente, se eu cobrar a menos também, né? Eu já cobrei a mais, fui lá no meu auge, eu aumentei o preço e tal. Agora, é preciso eu manter esse cliente por mais tempo. Então, para eu manter esse cliente por mais tempo, não adianta simplesmente eu ficar entregando a mesma operação de serviços, tá? Porque uma hora o teu concorrente ele vai vir e vai oferecer a mesma coisa e mais um pouco. E aí você vai perder o seu cliente. Então lembre-se mais uma vez daquilo que eu falei sobre o sistema Kaizen da Toyota, tá? Cada dia você pode melhorar alguma coisa e essa melhoria diária, ela representa sempre uma valorização maior do seu produto ou serviço, tá? Então, ó, esses clientes fiéis, né, e acostumados à operação da empresa,
que não exigem esclarecimentos frequentes, treinamento do cliente e outros. Quando um cliente ele se tornou fiel, pessoal, quando o cliente ele não necessita de ficar esclarecendo, ó, que nem eu falei para vocês, eu não preciso ficar fazendo propaganda para me tornar conhecido, eu já sou conhecido dele, ele já compra. Então, eu não preciso de esclarecimentos frequentes. Eu posso colocar uma propaganda, sim, para lembrar ele, mas não frequentemente, como é num determinado lançamento de produto ou serviço, tá? Então, eu posso ter esse diferencial. Quando atinge uma maturidade, eu não preciso mais gastar tempo com o meu cliente. Ok? Já fiz todas as ações de valorização, tal, não sei o quê. Agora é hora de eu me manter por mais tempo e fazer com que ele se estenda o máximo possível para ele não ter a decaída, para a gente não ter que tirar ele do mercado. Beleza? Então, ó, clientes fiéis também compram mais, né? Lógico, né? Pois tendem a dar parcela maior de seus orçamentos para as empresas provedoras preferidas, tá? Se eu tenho segurança, eu não vou deixar de comprar, eu vou comprar mais, tá? Isso é fato do ser humano, né? Não adianta, isso não é novidade, né? Então elas compram mais, ok? Se eu tenho valor agregado, eu passei confiança para aquele cliente, além dele fazer a propaganda boca a boca, ele vai comprar mais, ok? Então aí, ó, note, tá? Que como os valores crescem com o tempo, note o risco envolvido em operações que gastam muito para atrair novos clientes, de perdê-los nos primeiros anos, tá? Não terão qualquer retorno sobre o investimento feito. Aquilo que a gente fala, pessoal, o retorno do investimento feito ou a lucratividade, tá? Ela só vem quando o produto, o serviço atinge certa maturidade, tá? Não adianta, no início, normalmente eu não tenho lucratividade, eu vou ter mais gastos, tá? E quando esse projeto é errado, ele não vai ter lucratividade nunca, porque ele vai ter uma ascensão rápida, vai ter vai ter uma linha tênue, bem pequena de maturidade, e ele vai cair rapidamente, tá? Então, isso, ele não vai ter essa lucratividade que a gente busca. Ele não vai por muitos anos, né? Então, ele vai, nos primeiros anos, ele acaba decaindo, ele acaba se extinguindo. Então, ó, uma forma de entender quanto vale um cliente fiel é tentar quantificar seu valor ao longo da sua vida como cliente. É exatamente isso que vocês ouviram. Enquanto esse cliente for vivo, tá? Estiver entre nós aqui, né? Não num plano acima, né? Enquanto esse cliente for vivo e ele estiver comprando da gente, tá? Ele gera, quanto mais longo esse fator, ele vai gerar maior lucratividade. Quanto mais ele for cliente fiel, vai gerar maior lucratividade, tá? Vai diminuindo os gastos que eu tenho com esse cliente. Tem produtos ou serviços, pessoal, que nem propaganda fazem mais, tá? Você deixa lá, tal, de vez em quando você faz uma lá para lembrar esse cliente, né? Mas ele não precisa mais fazer isso, ok? Então, ele tem lucratividade suficiente. Então, isso é um fator bem legal. Ao longo da vida, você tentar quantificar quanto esse cliente trouxe de lucratividade para você, tá? Então, ó, o cálculo do valor do cliente para toda a vida, né? Se o exercício de quantificar o lucro trazido por um cliente fiel for estendido até o final da vida do cliente, ó, considerando que ele continue fiel por todo esse tempo, isso representará teoricamente o fluxo de caixa que esse cliente particular gera, tá? Então, se o fluxo de caixa é positivo, né, que esse cliente gera, é sempre proporcional
ao tempo que ele continua como cliente nosso, tá? Então, tem essa diferença. Então, ó, mas como conseguir clientes fiéis e retidos, né? Clientes para sempre. Por meio de um pacote de valor ofertado que o torne mais do que um simplesmente satisfeito, tá? Então, o valor que eu tenho a ofertar para ele continue pro resto da vida, ou tente mantê-lo por maior tempo possível, tá? Vai depender daquilo que eu ofertar para ele como valor, tá? Então, não é novidade para vocês, a gente já viu isso muito, né? Mas muito ao longo desses 2 anos, tá? Então, essa matériazinha de hoje está bico para tirar nota, hein? Acho que eu vou fazer umas 3 perguntinhas dessa matéria aqui, só para salvar vocês, né? Para não matar vocês na prova. Então, ó, o cliente satisfeito, né? Ele não pedirá reparações, pois a transação em particular atendeu seus anseios. Então, muitas das vezes, pessoal, até quando você gera problema para o cliente, por exemplo, com um produto que deu problema, com um serviço que deu problema, tá? Ele não vai pedir reparação, tá? Às vezes você faz uma simples troca, a reparação que a gente fala aqui, ele entrar com uma ação contra você, tal, e aí ele vai se tornar um cliente extremamente insatisfeito, tá? A reparação aqui envolve não, aliás, não envolve você, por exemplo, trocar um produto para o seu cliente, tá? Ele vai atender os seus anseios ali e tal. Se você não tiver problema com trocas, você não vai colocar isso como uma reparação. A reparação que a gente fala aqui é ele entrar com uma ação, tá? Entretanto, ó, o cliente meramente satisfeito não voltará necessariamente, não se tornará um cliente fiel e, na maioria das vezes, não se transformará no entusiasmado vendedor do serviço, tá? Então, ele, mais ou menos satisfeito, meramente satisfeito, é um cliente mais ou menos satisfeito. Então, ele não voltará necessariamente, tá? Eu preciso ofertar cada vez mais valor para que ele volte, ok? Bom, então, ó, para que se torne um entusiasmado vendedor de serviço, né, é necessário, no mínimo, que o cliente se veja como muito satisfeito. A gente comentou agora, né? Há uma diferença crucial entre cliente satisfeito e cliente muito, muito satisfeito, tá? Cliente satisfeito é aquele que pode mudar a qualquer tempo. Vamos supor que você satisfaça uma coisinha ali dele, que ele não tem outro, você não tem concorrente, então ele vai comprar o seu naturalmente, tá? Ao passo que, por exemplo, se eu tiver um cliente muito satisfeito, dificilmente a concorrência vai arrancar esse cliente de mim, tá? Mesmo que ele ofereça a mesma coisa, ele não consegue, justamente pela retenção que você fez desse cliente, pela credibilidade que você passou para ele, tá? Então ele vai se tornar muito satisfeito. Essa é a diferença. Beleza, pessoal, bem tranquilo, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente já tinha visto tudo isso de uma forma prática, então não tem muito problema para vocês aí nessa questão dessa matéria aí, tá? A gente trouxe de volta porque faz parte do plano curricular de vocês, então eu sou obrigado a trazer, beleza? Gestão de serviço. Uhum.
Então vamos. Alcides está aí. Alisson não. Carol Taqueta não. Josi está aí. Aqui. Joyce. Aine. Laís está aí. Maria e Paulo estão aí? Ou estão dormindo? Tô aqui. Tá os dois ou um só? Só tá eu só. A Maria tá, É. tá dormindo aqui. Tá Ela dormindo? tá muito legal, não. Ah, é? Tá, ela tá muito Beleza. não. Aí ela falou, vou nem entrar lá, eu tô muito legal. Vai, então tá bom. Vai, Aqui vai. já. Paulo tá aí. Aine não. O Everton tá aí. Eu tô aqui, viu, professor? Presente, professor. Eu tô Aí? aqui também, viu? É, eu tô aqui. Mas eu, por Vai um dando de acaso, eu dei pau pra engraçadinho. vocês? Ah, não sei, mas eu te Não, mas não conheço. falou o nosso nome. Claro que eu falei. Não ouvi. Aqui, ó. Falou, Matheus, não. ó. Matheus aqui, ó, com presença. Nilva aqui com presença. Paulo com presença. Né? Que É, vítima. tá bom, né? Eu nem preciso, eu já sei que vocês estão aí. Ah, então tá bom. Quase que a Maria que levou uma presença de graça hoje. Se o Paulo não tivesse dedurado ela, né? Então ela iria levar uma presença de graça. Putz, depois se eu falar isso pra ela, ela vai te matar. Ela vai Hein, assistir a Paulo? aula depois. Ela vai assistir a aula depois, ela falou. Nossa senhora, ferrou, velho. Se lascou, bichão. Eu sugiro você cortar essa aula num determinado ponto, você vai lá e corta, senão você tá ferrado. Nada não. Esquenta a cabeça não.